apostila, né? Coisinha rápida, simples. Vamos lá? Então, tá bom. Apostila de matemática, Letícia. Né? Apostila de matemática do terceiro trimestre. A do segundo bimestre a gente já finalizou, deu tudo certo, né? Ah, você tá sem, Letícia, entendi. Então, não tem problema. Você vai acompanhando, vai fazendo as anotações, tá? E aí, depois você passa limpo, não tem problema. Essa aula, a prof também vai disponibilizar a gravação. Então, se vocês, no futuro, forem rever a aula, vai ficar bem fácil também de passar essas informações para a apostila nova, tá bom? Página 121, Carlos. Isso, Davi, né? O Davi que perguntou. Isso aí. Página 121, a gente começa ali, então, o nosso primeiro estudo sobre razão. Certo? A prof vai tentar dar uma assim acelerada, até porque vocês têm ali o horário de 9h50, né? Pode ser que vocês tenham aí uma outra aula após essa, então a prof quer ver se a gente consegue aí organizar o nosso tempo, tá bom? Ana Clara, e o resto do povo que tá com essa dúvida, presta atenção aqui na prof. A prof mandou para vocês ontem, às 7 horas da manhã, pelo Link Escola, tá? Pelo Clique Escola e pela Iônica, um roteiro, certo? Nesse roteiro do terceiro bimestre tem as informações referentes a como é que a gente vai trabalhar nesse terceiro bimestre. Então, tem lá quais são as avaliações, tem quais são os trabalhos, o valor de cada trabalho, e tem também uma observação que diz assim: as fotos referentes à atividade do caderno e à atividade da apostila não são necessários publicar. Ou seja, você não precisa mandar para a professora via plataforma Iônica, tá bom? E nem via Clique Escola, nem via e-mail, nada disso. Somente os trabalhos que serão valorados é que deverão ser encaminhados. Mas com antecedência, a prof vai passar para vocês. Ou então, aquele link do Padlet, quando o trabalho for ter que exposto lá. Ou então, eu vou reforçar o e-mail da prof, né? Aquele mariana.andrade, que é para vocês compartilharem os trabalhos comigo. Tudo bem? Ou então via Iônica mesmo, mas só quando esses trabalhos forem avaliativos, certo? Então, vamos dar continuidade. A gente está vendo um pouquinho de razão, pessoal. E a razão nada mais é do que na matemática uma comparação entre duas grandezas. Se lembram da palavra grandezas? Deixa eu me lembrar quem foi que me ajudou. Tem um aluno do 7º ano B, eu não vou lembrar o nomezinho dele agora, mas ele me ajudou nessa interpretação, certo? Do que é uma razão. Então, a razão, ela serve para a gente comparar grandezas matemáticas. E o que será que são essas grandezas matemáticas? São informações referentes a um mesmo ambiente, tá? Professora, eu não entendi densidade demográfica. Calma, Gabi, nós vamos chegar lá. O prof tá bem no comecinho aqui para a gente fazer uma explanação geral do assunto, tá? Mas não se preocupe que a gente vai, e aí, devagar, a gente chega lá no finalzinho, tá legal? Então, sim, o Carlos tem razão. Quando ele diz assim, olha, é uma fração, é isso mesmo. A gente usa, então, a razão escrita como fração, certo? Para a gente poder, então, comparar essas grandezas. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente trabalhou um pouquinho das grandezas, no final do segundo bimestre, a prof disse para vocês que, matematicamente, grandeza é tudo que a gente pode mensurar. O que será mensurar, prof? Mensurar significa o seguinte, que a gente pode dar valor. Eu posso agregar uma informação numérica. Então, tá. Então, espera aí. Vamos pensar aqui comigo. O Carlos diz assim, eu comi 30 doces. Isso é uma razão? Será que eu estou comparando informações? Então, vamos ver. Veja que quando ele dá, assim, o valor de 30 no denominador, vejam aí vocês pelo chat que ele está fazendo isso, né? Esse valor de 30 corresponde ao total. Então, veja que eu consegui contar. É uma grandeza. Eu tenho 30 doces, dos quais eu comi 21. Então, qual a razão? De 30, eu comi 21. Agora a prof vai... o Gabriel, lembrei. O Gabriel do 7º B que me ajudou nessa. A prof diz para vocês que grandeza que não pode ser medida é fome, saudade, amor, raiva. Vocês lembram disso? Não tem como a gente relacionar um número a esses sentimentos, não é mesmo?
Então, vou dar um exemplo. Eu tô com 30, vamos por aí porcentagem, que é o nosso próximo assunto, né? Eu tô com 30% de fome. Mas peraí, será que o meu 30% é diferente do seu 30%? Será que o meu 30% é pouca fome ou é muita fome? Então, veja que há sentimentos, estados, né? Eu tô com muita raiva. Como assim? Não tem como a gente determinar a quantidade de raiva, não dá para mensurar, não dá para colocar ali, então, um valor numérico, certo? Porque é abstrato. Isso aí, Rodrigo, a gente não consegue palpar esse sentimento, não é mesmo? Então, isso não é uma grandeza. Com relação aos doces que o Carlos falou, eu acredito que o Davi tenha falado, acho que foi o Davi que já subiu aqui o meu chat, mas o Davi falou, olha, eu li 680 páginas de 700, é isso? De um livro, né, Davi? Foi. Mais ou menos essa ideia, isso é uma razão. Razão, então, eu tenho duas informações referente a uma mesma grandeza, certo? E aí eu posso comparar 600 e 750. Obrigada, Carlos. Então, veja que eu estou comparando quantas páginas eu li de um total de 750. Tudo bem? Então, agora a prof vai compartilhar com vocês a minha tela aqui, certo? Para a gente ir avaliando as informações da nossa apostila. No estudo que nós fizemos ontem, nós fizemos ali uma pequena leitura, não foi? A prof pediu para você grifar, para você interpretar, né? Para você... Razão, isso aí, Nicolas, razão. Então, nada mais é do que uma fração que compara informações. Tudo bem? Então, vamos lá. Vocês digam aí para mim, por favor, certo? Se vocês estão visualizando o compartilhamento da minha tela. Tá legal? Gente, peraí que não tá aparecendo aqui para mim. Deixa eu só... Vamos cancelar aqui, vou começar de novo. Pronto. Agora vamos ver se vai dar certo. Agora sim. Perfeito. Então, vamos lá. Vejam aí se vocês estão visualizando. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim? Opa, Gabi, muito obrigada. Então, tá lá, ó. Eu vou ampliar um pouquinho porque eu não vou sair do chat, tá? Para conversar com vocês aí. Perfeito. Então, aqui tá a minha tela e eu quero fazer só algumas pontuações, assim, tá bom? Então, vamos lá. Aparece ali, ó, no exemplo 1 da página 121 de vocês, eu tô com a minha apostila aqui aberta também, ele diz assim, chamamos de razão... lá, então vamos ver quem que é razão na matemática, né? Porque a gente também pode usar a palavra razão quando a gente quer explicar uma situação. Por exemplo, você tem razão e eu não. Veja que essa razão, quando a gente fala assim, você tem razão, não é a mesma razão que a gente está trabalhando em matemática, certo? Então, vamos tentar associar cada definição da palavra, ok? Com relação ali ao assunto que a gente está trabalhando. Então, lá no meinho, ó, a prof vai pôr aqui para vocês visualizarem. Acho que dá para ver. Eu vou tentar melhorar um pouquinho o foco, tá bom? Para que vocês visualizem bem certinho, ó. Acho que agora vai ficar bom e vou ampliar um pouquinho, tá? Olha aí. Acho que assim ficou bem bacana, vocês conseguem me acompanhar. Então, ele diz lá, chamamos de razão o comparativo entre duas quantidades, que é aquilo que a prof estava comentando com vocês. A definição de razão nada mais é do que uma comparação entre grandezas, entre quantidades, certo? Medidas ou grandezas, A e B. Aqui ele escreve como uma fração. Então, eu tenho uma determinada informação que está sendo comparada a uma outra informação. Veja que ele fala assim, ó, não nulos. O que é isso, não nulos? Porque eles devem ser diferentes de zero, certo? Então, eu não consigo fazer uma razão, eu não consigo comparar informações zero. Vamos pensar assim? Lá na história do doce do Carlos, eu comi 0 doces de 0 doces. Veja que não faz sentido, né? Aqui, Ana Clara, a sua informação, ela faz sentido, porque eu posso ter, vamos pegar doces lá do Carlos de novo, tá bom? Eu tenho 40 doces, mas eu não comi nenhum porque eu sou alérgica a açúcar, por exemplo, entendeu? Então, isso faz sentido. Eu não comi nenhum doce dos 40 que eu tenho, tudo bem? Agora, o que não faz sentido? Eu comparar informações aonde o numerador é 0 e o denominador também é 0. Por quê? Aí eu vou perguntar para vocês. Porque não existe divisão por 0, certo?
Nós vimos isso quando estudamos o conjunto dos números racionais, que é aquele que aparece fração, decimal, negativo, positivo. Lembram? As operações de adição, mínimo múltiplo comum, né? Divisão, que a gente inverte o segundo membro. Tudo isso faz parte do conjunto dos números racionais. E é bem esse assunto que a gente vai trabalhar aqui nessa página, tá legal? Então, esse é um tópico interessante para ser destacado aí na apostila. E eu vou subir aqui, ó, a apostila aqui, para chegar nessa partezinha de baixo. Como a gente não está trabalhando fração propriamente dito, né? A gente está trabalhando a comparação de informações, ou seja, a gente está trabalhando aí razão, não é mesmo? A gente tem nomezinhos diferentes. Dá uma olhadinha aqui no dedinho da prof, olha. Então, quais são os nomes que a gente dá quando eu estou comparando informações, mesmo que essas informações sejam aí na forma fracionária, tá legal? Então, a gente tem o antecedente, que é o nosso antigo numerador, certo? E o consequente, que é o nosso antigo denominador. Tudo bem? Então, como a gente está trabalhando agora um outro ramo da matemática, né? Que a gente está trabalhando ali a razão, a gente deixa, então, de conversar um pouquinho sobre numerador e denominador. A gente trabalha antecedente e consequente, certo? Vamos para frente? Então, essa primeira página aqui foi só para a gente entender um pouquinho o que era razão. Agora, eu vou pedir para vocês, quem está aí com a tela um pouquinho travada, para vocês clicarem lá no recarregar, né? Tem ali no recarregar. Então, depende um pouquinho também da internet. A prof estava com uma instabilidade aqui na minha internet, eu consegui arrumá-lo meio rápido, né? Mas se você tiver aí, às vezes também dá uma oscilação na sua residência, aí você clica em recarregar, você vai sair da reunião, né, da nossa aula live, mas não tem problema, você já retorna logo em seguida, tá bom? Pode ser, eu acredito que seja bem a internet, né, gente, por ser online aí, então essas coisas realmente podem acontecer. Belezinha, vamos pra frente então, olha, você vai pegar aí pra mim, por favor, a página 123, tá? Tá aqui, ó, página 123, certo? Na página anterior, tem ali o pratique, né? Que esses exercícios são opcionais, vocês devem fazer, eles são bem simples. Na próxima página, você tem a 123, que é a continuação desses exercícios. Vamos para frente ainda. Agora, a gente está entrando na aula de ontem, na nossa segunda aula. Ontem vocês tiveram 2 aulas, certo? Então, nós estamos entrando na nossa segunda aula, onde a gente vai trabalhar algumas razões especiais. O que são essas razões especiais? Então, vamos pensar aqui comigo. Quando a gente falou assim, ó, da quantidade de doces, né, da comparação entre os doces que o Carlos mencionou, da comparação das páginas do livro, até a Ana fez aquela comparaçãozinha do 0 e 40 doces, não sei se vocês se recordam aí no chat, pode subir ali que você vai ver que está escrito, o link é o mesmo, certo? As 2 aulas eram no mesmo link? Como assim, Ana, as 2 aulas? Eu só tenho uma aula com vocês hoje, tá? Que é essa que a gente está tendo nesse momento, tá bom? Então, vamos para frente lá. Olha só, as razões especiais, elas são trabalhadas numa forma mais formal. O que é isso, prof, mais formal? Ela é utilizada em algumas profissões. Por isso que a gente diz, então, razão especial. Bom, vamos começar aqui, ó. A gente tem a primeira razão especial que a gente trabalhou, é a escala. Prof, mas o que é escala? Bom, então vamos lá, prestando atenção aqui em mim agora, 7º ano. Escala nada mais é do que uma comparação que a gente tem de uma estrutura, de um desenho, de uma escultura, num tamanho real, para aquilo que eu quero diminuir ou aumentar. Então, vamos pensar aqui comigo. Olha, vamos pegar o exemplo da Torre de Pisa. Tá lá na Itália, beleza. Então, é aquela torre que ela é tortinha, certo? Ela é inclinada assim, né? Ao longo dos anos, aí dos séculos, ela foi se inclinando. Vamos pensar aqui comigo, olha, se eu tivesse um trabalho de geografia para fazer sobre a Itália, o que ia acontecer? Eu poderia fazer uma maquete referente a esse monumento, não é mesmo? Só que, gente, pensa aqui comigo, tá? Dá uma olhadinha lá na escala. Como é que a gente vai reproduzir numa maquete o tamanho dessa torre de Pisa lá da Itália?
inviável. Você não consegue nem entrar dentro do colégio, não é mesmo? E nem construir aí na sua casa o tamanho, certo? Então, você tem que diminuir. E escala é justamente isso, é uma variação de formas e tamanhos. Eu tanto posso aumentar essa informação, ou seja, eu posso reproduzir a minha caneta em uma escala maior, né? Fazer aí um canetão, ou como eu posso diminuir também, pegar essa torre, esse monumento da Itália e fazer ele ficar pequenininho. Escala trabalha proporção. Então, a gente não pode lá considerar qualquer informação. Então, a gente tem que ter uma medida exata para eu fazer essa transformação. Então, vamos supor aqui, a gente está utilizando 1 metro como se fosse 1 centímetro. Então, a cada 1 metro da torre, eu vou fazer a minha maquete valendo 1 centímetro. A ideia é essa, tá? Então, prof, onde a gente usa escala? Em qual profissão? Você vai usar a escala em geografia, né? O IBGE usa escala, por exemplo, na arquitetura, engenharia civil, até artistas plásticos, né? Eles também usam escala para reproduzir aí uma escultura, um quadro, algo desse tipo. Tudo bem? Então, ok. Quando a gente trabalhou escala, isso de 1 para 100. No caso, Davi, a prof vai... mapa também, Rodrigo, muito bem lembrado, aliás. Aqui, queridos, olha, quando a gente usa ali a informação do Davi, que disse, prof, vou dar um jeitinho no meu... Tá, perfeito, Eduarda, vai lá, tranquilo. Lembrem-se que a aula está gravada, tá? Que vocês vão poder voltar, repetir, olhar de novo, não tem problema nenhum. Então, escala é a nossa razão especial que a gente está trabalhando agora. E a nossa apostila dá um exemplo bem real para vocês. Vejam só aqui, ó, um computador, um celular, aliás, né, com o Google Maps ligado, creio eu. Vejam que é impossível a gente colocar o mapa de uma cidade dentro do celular. Por isso a gente usa a escala para diminuir, mantendo a mesma informação, tá? Diga, Carlos. Você tem ali um mais prof, alguma pergunta? Pode escrever aí que a gente vai conversando, tá bom? Então, vamos lá para o que é escala. Olha o que você deve aí registrar na sua apostila. Grifa para mim, então, essa parte que está em rosa, certo? Onde diz assim, ó, a razão entre as medidas no mapa, vejam vocês que a prof reforçou, né? Não é só o mapa, certo? É em mapa, escultura, monumento, são várias... como que eu posso dizer? São vários exemplos, tá? Não só em mapa. Aqui a nossa apostila usa mapa, porque é o foco do nosso exemplo aqui, tá bom? Então, olha lá. Escala nada mais é do que o comprimento do desenho. Esse desenho pode ser a escultura, pode ser a maquete, mas é aquilo que eu vou reproduzir. Então, se você puder fazer a gentileza de grifar aí para mim desenho e entre parênteses escrever aí a reprodução, ó, coloca aí, reproduzir. Pronto. Porque vai ficar mais fácil de você estudar assim, tá bom? Aqui, ó, bem aqui, Davi, onde a gente tá. Na página 124, certo? Deem uma olhadinha lá, ó. Página 124, a gente tem no finalzinho da página a informação de como é que a gente calcula a escala. Tudo bem? Então, desenho, ó, essa informação que a apostila traz é aquilo que a gente sempre vai reproduzir. É a medida do desenho dividido, lembra do traço da barra de fração, né? Que determina uma divisão pelo comprimento real, ou seja, pelo aquilo que realmente foi produzido. Tá bom? Prof, explica o lembre-se. Lembre-se. Ah, esse aqui. Tudo bem, não tem problema. Aqui, Ana, ele tá dizendo assim, olha, isso aqui é a unidade de medida, certo? A gente viu lá nos anos anteriores e a unidade de medida nos diz assim. A gente tem 1 quilômetro e 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Tá, prof, mas por que ele faz isso? Então, eu vou explicar para vocês. Quando a gente está trabalhando escala, eu não posso trabalhar com duas informações, duas unidades de medida diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Horas e minutos são unidades de tempo, correto? Mas são diferentes. A gente sabe que 1 hora corresponde a 60 minutos. Então, para eu calcular a escala, para eu trabalhar a escala, eu tenho que estar sempre na mesma unidade de medida. Tudo bem? Então, vamos pensar aqui. Eu estou querendo pegar o mapa da minha cidade e reproduzir, certo? Para um trabalho de geografia, por exemplo.
tá bom? Então, lá na minha cidade, eu tenho que um bairro tem um diâmetro, a gente estudou círculo e circunferência, vocês se lembram, né? Diâmetro é o comprimento, a maior corda que existe dentro de uma circunferência, certo? Então, vamos pôr assim, que o nosso bairro aqui, ele tem 1,5 quilômetros de diâmetro. Quando eu for transformar isso aí no mapa, para um trabalho de geografia, eu não vou conseguir desenhar 1,5 quilômetros, percebe, Ana? Não dá, né? Não há folha suficientemente grande para que eu possa fazer esse desenho. Então, eu tenho que reduzir, concorda? Se eu vou utilizar aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui pela webcam, dá uma olhadinha. Ó, tô utilizando aí um pedacinho de papel. Como é que eu vou fazer o raio de 1,5 quilômetros, né? 1,5 km nessa folha? Eu vou ter que diminuir a escala? Eu vou ter que usar metro ou centímetro. Veja, Rodrigo, que se eu estiver desenhando nessa folhinha que eu estou mostrando para vocês, o metro também não dá, né? Um metro são 100 centímetros. Então, eu teria que transformar em centímetro, pegar o quilômetro, transformar em centímetro, para que eu possa fazer caber aí dentro das proporções da folha que eu tenho. Então, lembre-se, ele está bem aqui, ó, no cantinho da página 124, para falar para vocês que quando a gente estiver trabalhando escala, eu preciso considerar a mesma unidade de medida. Tudo bem? Ana, Rodrigo, vamos ficar atento àquilo que a prof está explicando, porque senão a gente fica só escrevendo no chat, lendo o que os colegas estão falando, a gente se perde na explicação, tá bom? E aí não é legal, né? A gente não vai conseguir acompanhar as atividades. Perfeito. Então, desse assunto, dessa razão especial, lembrando que razão especial a gente tem ali quando a gente trabalha algumas profissões, né? Doces não é bem uma profissão propriamente dita, né, Carlos? Comer os doces, ler as páginas do livro, mas quando a gente trabalha a escala, ainda sofre com o negócio de transformação, Eduardo, eu entendo. Realmente, a gente tem que, assim, memorizar, né? E aí, quando a gente deixa um pouco de praticar, a gente acaba esquecendo essas transformações. Mas não tem problema que a gente vai estudar razão não, me perdoe, regra de 3, e aí você vai ver que você vai pegar rapidinho. Porque a regra de 3, ela trabalha um pouquinho dessas transformações, vai ficar bem fácil de você compreender, tá bom? Nunca mais você vai sofrer com elas, pode deixar. Um pouquinho mais pra frente, tá? Só vou pedir um pouquinho de paciência para você, tá bom? Então, vamos lá. Escala a gente já viu, e para trabalhar a escala, a prof passou para vocês um exercício, certo? Então, eu vou pedir para vocês pegarem aí, ó, o exercício que a gente estudou foi o exercício 6, tá bom? Ele tá lá na página 125. Eu sei que a Letícia tá sem a apostila, Letícia, mas é interessante você ir reproduzindo junto, pode fazer num rascunho, num caderno, para você compreender, né? Porque a gente não pode esquecer, sétimo ano, que matemática não é só resolução. Paciência é o que me falta, prof. Eduarda, eu compreendo você, mas a gente tem que se esforçar, né? Acho que tá meio com falta de paciência para todo mundo, na verdade. Todo mundo tá sofrendo desse mal aí, principalmente na pandemia. Mas se a gente não for paciente, a gente vai acabar entrando numa crise de ansiedade, aí preocupa mais ainda. Mas, vamos lá. Então, Letícia, a prof estava dizendo para você que é importante você reproduzir, anotar aí as suas dúvidas, pode fazer isso no seu caderno ou no próprio rascunho, tá bom? Então, trabalhando escala, a prof vai por aqui, ó. A gente está na página 125 e o exercício que a gente está fazendo, então, vai ser o exercício 6. O Carlos havia perguntado para mim, via plataforma Iônica, tá? Referente às aulas que a gente tinha gravado. Lembra que no segundo bimestre a prof gravava o assunto? Então, esse bimestre eu recebi uma orientação da coordenação e a gente vai trabalhar aí um pouquinho diferente. Tá bom? Como assim, prof? Você não vai mais gravar? Não, vai haver momentos que vocês deverão fazer a leitura, a interpretação e resolver esses exercícios de forma autônoma. Ou seja, você e você mesmo, tá? Por quê? Porque haviam alunos que estavam simplesmente copiando os exercícios que a prof estava dando, né? Porque lembra que a prof falava assim, olha, pausa o vídeo. Vocês lembram disso? E tem aluno que não pausava o vídeo, não tentava fazer, e aí copiava, e aí ficava com muita dificuldade na hora de resolver as provas. Que feio. Acontece, né, Ana? Acontece. Nem todo mundo aí entendia o propósito da prof, mas não tem problema. Então, agora a gente vai mudar um pouquinho essa nossa forma de estudo no terceiro bimestre, para a gente ver se a gente entende aí alguns processos de forma autônoma, certo? Ou seja, sozinho, você tem que se concentrar, tem que estudar, tem que ler, tem que buscar,
para ver se você consegue assimilar aí o aprendizado, tá bom? Então, o exercício 6 vai trabalhar a escala. Calma aí, Carlos, vamos resolver o exercício 6, você já me pergunta, certo? O exercício 6, como tá trabalhando a escala, a gente vai por aqui, ó, a estrutura da escala. Qual que é a fórmula da escala? Vamos chamar de fórmula porque ela nunca varia, tá bom? Olha só, escala é o desenho dividido pelo tamanho real, certo? Ok, então, vamos ver o que o exercício 6 está pedindo para nós? 7º ano, o exercício 6 diz assim, ó, o Lucas tem uma réplica, parou, pensou aqui comigo, o que é réplica? É desenho ou é real? Desenho, certo? Então, réplica é porque foi reproduzido. Pode ser que tenha sido ampliado ou pode ser que tenha sido feita uma redução, tá? Então, ele tem uma réplica em miniatura. Ah, então aqui a palavra miniatura já remete a gente à interpretação de que essa réplica é uma redução, tá legal? D de desenho, certo? E R de real. É isso, Ana, que tá escrito lá atrás, ó. Escala é o desenho que a gente tem, no caso, uma réplica em miniatura, dividido pelo tamanho real, pelo objeto verdadeiro, tá legal? Então, fechou aqui, ó. Se a miniatura tem 14,5 centímetros, olha a unidade, que importante. Então, eu vou colocar aqui, ó, o meu desenho, que nesse caso é a minha réplica, tem 14,5 centímetros. Tudo bem? Vou subir aqui um pouquinho a folha para ficar melhor para vocês lerem, tá legal? De comprimento, e a escala é 1:32. Então, para tudo, para de escrever, presta atenção aqui em mim, vamos entender isso. Mudei a cor da caneta para dar um up aqui na informação, 1:32, né? Não sei se eu falei 33, mas é 1:32. O que isso significa? O que significa, prof? Não, então, peraí. A cada 1 centímetro do desenho... Ah, prof, agora eu tô entendendo. A primeira informação que a gente tem é sempre quem? A reprodução, certo? Nesse caso, a réplica em miniatura. Então, essa informação aqui, ó, é em centímetros. A cada 1 centímetro do desenho equivale a 32 centímetros na vida real, certo? Vida real, o prof quer dizer aqui que é na nossa estrutura verdadeira, né? Não na réplica, naquilo que realmente era existente do início. Então, tá. Qual é o comprimento real do carro? Então, vamos pensar aqui comigo. Olha, eu vou escrever essa informação 1:32 como a escala usual que a gente tem. Pode ser? Então, a gente tem assim, ó, 1:32. Então, 1 centímetro da minha miniatura vale 32 centímetros lá no carro que está estacionado na garagem. Fica mais fácil assim? Perfeito. Vamos ver se tem alguém com pergunta. E as respostas copiavam as respostas que as pessoas copiavam. Gente, esse assunto a gente já conversou. Vamos, né? Ó, eu vejo quando a aula for postada. Tá, agora, gente, essa aula ela vai ser postada tal e qual como nós estamos tendo agora, tá? Você vai poder voltar, vai poder reproduzir, você pode fazer perguntas. Aqui que fica mais fácil de você entender. Prof, mas para dar certo, ele divide o de baixo pelo de cima? Não, Carlos, ele não está dividindo, ele faz uma comparação. Lembra que a gente estudou agora há pouquinho na nossa aula? Que razão é uma comparação? Então, eu estou comparando, não tem divisão aqui, certo? Divisão fica lá para a fração, tá? Aqui a gente compara informações, tudo bem? Então, vamos entender. Eu estou comparando, ó, lá na vida real, 32 centímetros, então, pensa um pouquinho, uma régua de 30 centímetros, essa que a gente tem aí na bolsa do colégio, né? Uma régua de 32 centímetros, um pouquinho maior, vale 1 centímetrozinho do meu desenho da réplica, que é esse que aparece até no exercício aqui, né? Ó, do meu carrinho aqui que tá no exercício, certo? Perfeito. Então, agora vamos entender como é que a gente resolve isso daí. Exemplo, comparar 1 metro com 1 quilômetro, isso aí. Então, vamos lá, gente. Para um pouquinho de escrever no chat, vamos prestar atenção no exercício aqui da prof. Senão a gente não sabe se a gente lê, se a gente escuta a prof, se a gente registra uma resposta, se a gente olha na câmera. É muita coisa para fazer, né? E aí eu entendo a Eduardo, que daí a paciência acaba. Então, vamos de novo. Para um pouquinho de escrever no chat, certo? Vamos entender o exercício. Então, ok. Aqui,
Muito bem. Olha o que está acontecendo. A gente está criando uma segunda relação. A segunda relação diz assim, olha, eu tenho um total de 14,5 na miniatura. E eu quero saber, então, qual é o tamanho real do meu veículo. Como é que eu posso fazer isso? Pensa aqui comigo. 1 centímetro vale 32. Quanto vale 14 centímetros com base no meu 32? Ah, tá fácil. Então, a gente tem que fazer o quê? Ampliar. Aqui, a gente pode até ver quantas vezes o 14 vale dentro do 32 e aí multiplicar pelo valor que vai dar certo. Mas uma forma mais rápida é a gente calcular justamente a multiplicação. Certo? Olha lá, vou subir aqui um pouquinho. Por quê? Porque se 1 vale 14, quanto vale aí 32? Vamos descobrir junto agora? A gente não pode esquecer que a gente tem uma informação, certo? Uma grandeza, que no caso é o valor da miniatura, com vírgula. Como é que a gente faz multiplicação com vírgula, sétimo ano? Esquece a vírgula e calcula normal. Então, vamos lá. 2 vezes 5, 10, né? 2 vezes 4, 8, mais 1 é 9. 2 vezes 1, 2. Pula uma casinha, porque agora a gente vai trabalhar a dezena, lógico. 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 4, 12, mais 1 é 13. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Bom, então agora é fácil. 0, 4, aqui vai dar 6, né? 4, uma casinha após a vírgula, uma casinha após a vírgula. Ou seja, quando a gente tem um zero após a vírgula, ele não precisa aparecer. Então, resposta: qual é o tamanho real do veículo? Ah, tem um detalhe. A informação que foi dada não era em centímetros. Então, a gente tem 464 centímetros. Mas alguém mede um carro em centímetros? Não, né? Essa resposta pode ser considerada, prof? Pode ser considerada. O ideal é que você transforme ela em metro. Bom, se 1 centímetro... Ah lá, Eduardo, ó, vamos pensar aqui com a prof. 1 centímetro vale 100 centímetros, que é igual a 1 metro. Correto? Opa, saiu da câmera aí, né? Aí, agora melhorou. Então, 1 centímetro, se a gente escrever como 100 centímetros, vale 1 metro, não é? Quantos zeros tem no centímetro? 2. Para poder dar 1 metro. Então, eu venho iando 2 casinhas aqui. Ou seja, vou só reescrever, tá? Esse aqui, deixa eu tirar esse aqui. Então, ó, 4,64 metros. Então, o carro, na vida real, tem 4 metros e 64 centímetros. Tudo bem? Ou então, né, uma outra resposta que não está errada, é o 464 centímetros. Então, razão especial escala, que é o que a gente está trabalhando agora, vai trabalhar a comparação entre uma réplica, miniatura ou ampliada, né, um desenho feito por nós, comparando com um objeto real. Vamos para frente? Prof, e os outros exercícios? Os outros exercícios são opcionais. Você pode fazer para treinar, tá? E se você tiver dúvida desses exercícios, a gente vai conversando. Tudo bem? Via plataforma Iônica ou Clipe Escola também, tá legal? Eu transformo aí bem 10 minutos para resolver? Eu não entendi, Eduardo. Em transformação, eu ia bem. Se me desse 10 minutos para resolver. Entendi, querida. Mas agora você tem 24 horas, né? Porque você tem aí um dia para resolver isso. Olha que beleza. O estudo online também não tá tão ruim, né, gente? A gente vai se adequando aí aos nossos horários, tá bom? Então, vamos para frente. Velocidade média, tá? Essa é a nossa próxima razão especial, certo? Então, limpei o meu quadro, apaguei aqui, ó, e vamos para a nossa próxima razão especial, que a gente tá aí bem no finalzinho da aula. Razão especial, então, velocidade média, tá na página 126, e o exercício proposto é o exercício 8. Tá legal? Por que que tem que transformar, Ana? A gente não pode comparar informações que são diferentes. Lembra da história da hora e do minuto? Se eu não escrever a mesma unidade de medida, eu não tenho como comparar. Lembrando que razão é uma comparação entre informações, certo? Se você não conseguir fazer essa transformação para comparar as suas informações, quem está vendo não vai entender. Vou te dar um exemplo aqui do carrinho mesmo, né? Você tem ali, ó,
o carro real, né, o desenho real em metros. Vamos pegar isso. Aí você vai desenhar a sua réplica em minutos. Ai, prof, como assim? Viu, as unidades de medida são diferentes. Não tem, ou então em quilograma. Pronto, você tem metro e vai desenhar em quilograma. Não é? Eu não quero saber o peso do carro, eu quero saber a redução, a miniatura. Então, por isso é necessário você comparar as informações com a mesma unidade de medida, tá bom? Não sei você, mas nas próximas aulas é só 11 horas. Acho que a próxima aula de vocês é só às 11. É isso mesmo, mas eu tenho outras aulas. Tá bom, gente? Vamos lá então, tá? O exercício 8, vamos fazer ele bem tranquilo, porque aqui na velocidade média, qual que é a fórmula? O que a gente tem que entender? Prof, pode explicar o exercício de novo, por favor? Qual exercício, Isa? O da escala? Isa, a prof tá com o tempo um pouquinho ali enxuto, mas esse vídeo, ele vai ser postado para vocês. Logo daqui a pouco eu já posto na Iônica e já mando via Clipe Escola. Aí você pode rever, voltar, pausar, tá bom? Assim que a gente finalizar a aula, o programa vai fazer a gravação e eu já mando para vocês, tá legal? Não precisam ficar apavorados não, tá bom? Então, exercício 8, a gente está trabalhando velocidade média. Essa razão especial vai dizer o seguinte, a velocidade média nada mais é do que a distância que eu tenho comparado com o meu tempo. Prof, mas D de novo? D de novo. Por quê? Porque agora eu estou falando de velocidade. Veja que uma coisa é E de escala, outra coisa é V de velocidade. Tá, e aonde que a gente usa isso? Olha, você pode ver que você tem um exemplo, logo nesse assunto, de um metrô ali, de um trem-bala, certo? Então, quem que usa isso? Engenheiro usa isso. Como é que eu vou determinar o material do trilho que eu tenho? Vamos pensar assim? O material do trilho que eu tenho lá para correr o trem-bala é resistente bastante por conta da velocidade que ele tem. Você concorda comigo que se eu escolher o vidro não vai funcionar? O acrílico não vai funcionar? Por quê? Porque o atrito, né, a velocidade dele vai fazer esse material quebrar. Então, meu pai, perfeito. Ó, então, detalhe, a gente usa para algumas informações, algumas profissões específicas, por isso elas recebem o nome de razão especial, certo? Então, tá, então velocidade, né, aqui é interessante a gente pôr um Mzinho, que a gente tá falando de velocidade média, tá bom? Exercício 8, ele vai dizer para nós, ó, o João e os seus pais foram visitar a avó, que mora em uma cidade a 480 quilômetros. Então, olha que bacana, o exercício já me deu a informação. O D é do quê? De distância. Então, qual a distância? 480 quilômetros, certo? Sabendo que eles demoraram quanto tempo? 6 horas. Então, tempo é igual a 6 horas, certo? Aí ele diz assim, ó, de carro para fazer o percurso, qual foi a velocidade média do carro nesse trajeto? Bom, a gente não tá com